Boa tarde a todos. Bem-vindos ao último painel desse terceiro dia do seminário do IBRAC. Eu agradeço ao Lauro, ao nosso presidente, e ao diretor de concorrência, o Bruno, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também aos proponentes do painel, em especial ao Marco, também panelista, por ter formatado comigo esse painel, e aos panelistas por aceitarem o convite para esse debate nessa tarde. O objetivo do nosso painel hoje é debater a eficácia da inclusão de pessoas físicas em investigações de cartel, assim como os inúmeros impactos na vida dos investigados pelo simples fato de figurarem no polo passivo de um processo administrativo. Serão abordados os critérios tanto para a inclusão quanto para a sugestão de condenação de pessoas físicas pela SG, bem como o padrão de prova que tem sido adotado pelo tribunal para a condenação, passando pelas preocupações do Ministério Público Federal, especialmente considerando que o cartel também é crime e as pessoas físicas estão passíveis a um processo crime também, além do processo administrativo perante o CAD. O Lauro já apresentou os panelistas dessa tarde e eles dispensam maiores apresentações por já serem conhecidos por todos. Antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de tecer breves comentários ainda sobre o nosso painel e fazer algumas provocações. A ideia desse painel surgiu de um cenário atual, em que se tem um número crescente de processos administrativos com um grande número de pessoas físicas investigadas por cartel, especialmente quando a gente está falando de processos que são oriundos de acordo de leniência. Se, por um lado, a autoridade antitruste tem o poder-dever de investigar, por outro, um grande número de pessoas físicas investigadas pode gerar um grande tumulto processual e uma demora na decisão do CAD, o que pode acabar comprometendo a própria eficácia da decisão. Cito como exemplo processos em que se mostra muito difícil e até custoso o simples início do prazo de defesa. Isso porque há casos em que o processo fica parado por anos, em decorrência da ausência de citação de todos os investigados para que o prazo de defesa se inicie. E muitas vezes, para resolver essa questão, o CAD se vê obrigado a desmembrar um processo a fim de tornar possível o início do prazo para os já notificados. E quando a gente está falando de indivíduos estrangeiros, a dificuldade é ainda maior. E tem sido uma prática do CAD, quando há leniência firmada, solicitar ao leniente que traduza todos os documentos necessários para a solicitação de cooperação internacional para a citação das pessoas físicas, muitas vezes em diversas línguas, o que torna esse processo, além de lento, altamente custoso para o leniente. E muitas vezes esse custo é até maior do que a multa que eventualmente é aplicada ao final para uma pessoa física. Além disso, ainda se tratando de leniência, perdura a obrigação do leniente de cooperar enquanto esses processos desmembrados estiverem tramitando, o que pode acabar ensejando um desincentivo ao programa de leniência. É verdade que a jurisprudência mostra uma preocupação crescente com o padrão de prova necessário para a condenação de pessoas físicas, e o debate é cada vez mais intenso nos últimos anos. Mas me parece que ainda não temos uma clara orientação do tribunal que, inclusive, possa orientar a SG nas suas decisões, tanto de instauração de um processo, quanto em sua decisão final ao encerramento da instrução. E é nesse contexto que o nosso painel traz os vários atores e perspectivas envolvidas nessa discussão do tema. E com isso, eu dou início passando a palavra para o Marco, para trazer a perspectiva do advogado de defesa. Marco. Muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma alegria estar com vocês aqui hoje, sobretudo por ter esse painel maioria feminina. O direito antitruste brasileiro é marcado por mulheres brilhantes e está aqui com 3 das melhores delas, tratando desse tema tão caro à defesa da concorrência e ao direito individual dos representados. Para mim, realmente é um motivo de grande alegria. Eu acho que, doutor Diogo, hoje somos nós os grandes privilegiados aqui da discussão. Pois bem, o tema que me cabe hoje é problematizar, e eu queria trazer um pouco
ao conhecimento de vocês a visão dos representados num processo administrativo, os impactos que essas investigações têm sobre a vida dessas pessoas, passando pelas várias etapas dessas investigações. E aí eu queria iniciar a minha fala trazendo uma experiência pessoal para vocês. Pois bem, há 10 anos atrás foi iniciada uma investigação de cartel. O processo foi decorrente de acordos de leniência, houve uma infinidade de representados trazidos ao polo passivo desse processo, alguns deles residentes no exterior, o que gerou uma demora para a notificação desses representados. O fato é que o processo demorou quase 10 anos desde a sua instalação até o seu julgamento final. Neste processo, eu representei 3 pessoas físicas, um diretor de uma empresa, um dos seus gerentes e uma pessoa do baixo escalão, que era um auxiliar administrativo nesta companhia. Ao final do processo, o CAD absolveu essas 3 pessoas por insuficiência de provas. Ou seja, indiretamente o CAD julgou em favor dessas pessoas, aplicando o princípio da presunção de inocência. E eu fui, então, quando houve o arquivamento desse processo, liguei para os meus clientes para dar a boa notícia. Primeiro eu liguei para o diretor da empresa, afirmei que o processo havia sido arquivado, e ele me contou, quando essa investigação iniciou, eu fui deslocado de divisão na companhia, fui enviado para outra unidade de negócios, lá continuei trabalhando normalmente. Agora, após quase uma década de instalação desse processo, já estou prestes a me aposentar, beleza, ótimo resultado, obrigado. Depois eu liguei para o gerente dessa empresa e disse a ele, processo com relação a você foi arquivado, tá tudo bem, fique tranquilo. E a resposta dele foi, Max, para mim não faz diferença nenhuma. E aí, o que ele me contou foi o seguinte, quando o processo foi instaurado lá há 10 anos atrás, assim que o processo foi instaurado, ele foi demitido. Aí, por políticas de compliance da empresa e vários outros motivos, ele foi demitido, foi afastado do cargo. À época, ele tinha mais de 50 anos de idade. E bastava uma simples consulta ao seu nome na internet para que se visse lá que ele estava sendo investigado por cartel, com envolvimento num cartel enorme, etc. E o que ele falou foi, quando eu fui demitido lá atrás, esses fatos, a minha idade, a exposição do caso, não me deixaram mais conseguir emprego. Ele estava desempregado desde então, e aí ele estava se virando como dava, virou autônomo e etc. E depois eu fui falar com a pessoa do baixo escalão dessa empresa. Falei, você foi absolvido. E aí ele foi me contar o que aconteceu na vida dele. Ele falou que também, quando houve o início do processo, ele foi desligado da empresa, mas aí ele era um rapaz jovem, ele conseguiu um emprego numa outra empresa, numa grande multinacional, a carreira dele foi seguindo, e quando ele estava prestes a ser promovido naquela empresa, assumiu uma posição de liderança lá, o processo administrativo teve a fase instrutória encerrada com o parecer da Superintendência Geral pela condenação desta pessoa. E este fato impediu com que ele fosse promovido lá nessa empresa, nessa grande multinacional. E aí surge a questão, sim, eles foram absolvidos com base no acordo, com base no princípio da presunção de inocência, mas foi o princípio aplicado de forma eficiente, de forma eficaz, até de forma tempestiva? Aqui me parece que não, sobretudo para as pessoas que mais precisavam desse direito, seriam as pessoas mais expostas, as de menor cargo. E aí me surgiu uma dúvida será que isso foi um caso isolado? Será que foi azar dos meus clientes, ou será que isso vem acontecendo com todas as pessoas físicas que estão sendo investigadas pelo CAD? E aí, para ter a resposta a isso, eu fiz uma busca na jurisprudência do CAD. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui alguns dos achados dessa minha pesquisa. Tatiana, vocês estão conseguindo ver a minha tela aí em modo de apresentação? Estamos, entrou, Marco. Tá. Então, essa aqui foi a minha base de pesquisa. Eu olhei todos os processos administrativos julgados pelo CAD entre janeiro de 2016 a agosto de 2020, tá? Foram 52 processos julgados envolvendo cartel, 392 pessoas físicas investigadas, e desses processos, 22 foram oriundos de acordo de leniência. E aí a gente fez uma análise um a um desses processos, e aqui eu queria registrar o esforço hercúleo dos meus colegas Rafael Povas e Helena Batiste, que me ajudaram neste levantamento. E aí a nossa primeira pergunta foi, quem é investigado pelo CAD? E aí nós chegamos aqui a uma conclusão boa. Em relação à posição dos investigados, tem que 70% das pessoas investigadas pelo CAD são do alto ao altíssimo escalão, 22% estão a nível operacional e apenas 7% estão ao que eu chamei aqui de atividade meio, que é esse baixo escalão da empresa. Em relação a 1%, a gente não conseguiu identificar com clareza em qual dessas categorias as pessoas se encontrariam, e aí, até para não contaminar o resultado da pesquisa, eu deixei destacado este 1% aqui.
E aí, a segunda pergunta foi, qual é o resultado das investigações? E aqui já um dado muito importante. Nós apuramos que 54% das pessoas investigadas pelo CAD nesse período foram absolvidas. E a minha indagação deveriam de fato ter essas pessoas que foram absolvidas, suportados os ônus de uma investigação antitruste por longos períodos, e aí o meu exemplo inicial dá um exemplo do que são esses ônus a essas pessoas físicas, ou elas sequer deveriam ter sido incluídas no polo passivo. Para responder a essa pergunta, a gente foi analisar as causas de arquivamento dos processos. E em 56% dos casos foi por insuficiência de provas. Há aqui alguns casos de prescrição, alguns casos de nulidade de provas decretadas pelo Poder Judiciário, alguns casos em que a gente não conseguiu identificar com exatidão a conduta individualizada, e aí, para não macular também a análise, a gente resolveu deixar destacado, e 9% dos casos houve ausência de conteúdo anticompetitivo nas mensagens, nas provas dos autos. Então, esses 9% não é que teve uma presunção de inocência, houve a comprovação da inocência. Adentrou-se na análise da prova e disse que ela não tinha fim anticompetitivo. A gente teve o cuidado de segmentar esta análise para... Só um minutinho, deixa eu... Aqui. A gente teve o cuidado de segmentar essa análise por nível de cargo nas empresas, até para ver se isso refletia. E a nossa conclusão foi que o resultado da pesquisa se manteve. Então, 59% das pessoas de alto a altíssimo escalão foram absolvidas por insuficiência de provas, 54% a nível operacional foi absolvido por insuficiência de provas, e a nível de atividade meio, 59%. Então, a grande causa de arquivamento de processos no CAD hoje é a insuficiência de prova. E aí nós fomos avaliar o que o CAD considera insuficiência de prova para arquivar os processos. E aí, a nível de alto a altíssimo escalão, nós vimos que foram consideradas provas insuficientes à condenação, meras menções a essas pessoas feitas por terceiros nos autos. E aí, esses terceiros podem ser beneficiários de acordo de leniência ou compromissários de TCCs. A nível operacional, 51% foram meramente mencionados. E a nível de atividade meio, aqui uma ressalva, são poucas as pessoas de atividade meio investigadas pelo CAD. Portanto, qualquer variação nos números gera uma discrepância grande aqui em termos percentuais, mas se formos considerar aqui, quase 50% das pessoas que foram absolvidas foram mencionadas ou ainda foram destinatários ou remetentes de e-mail. Então, este é o standard probatório para que se arquive investigações em favor de pessoas físicas. E aí a gente fez o exercício contrário, de qual é, então, o standard para condenação. E aí, ao se analisar pessoas do alto ou altíssimo escalão, a sua conclusão foi que são condenadas quando mandam e-mail, 51% das pessoas foram remetentes de e-mail, ou quando participam de reuniões com fins anticompetitivos. A nível operacional, esse número é um pouco diferente. 66% dessas pessoas enviaram e-mails e 17% foram destinatárias diretas de e-mail. Então, tiveram envolvimento diretos em comunicações. A nível de atividade e-mail, de novo, a ressalva de que o número é baixo, então esse percentual aqui não reflete muito bem a realidade como os outros dois, mas tem que 50% dessas pessoas são condenadas quando são remetentes, ou seja, um envolvimento ativo na conduta. Então, tendo-se como base este cenário de arquivamento e este cenário de condenações, aqui algumas conclusões que se pode alcançar com base em standard probatório e posição dos investigados. A alto ou altíssimo escalão, tem-se que quase 60% das pessoas foram absolvidas por insuficiência de prova. E ao se entrar no padrão probatório, no standard probatório dessas absolvições, tem-se que 50% foram mencionados por terceiros nos autos e 11% se envolveram em mensagens que não tinham conteúdo anticompetitivo. Por outro lado, foram condenados quando enviaram mensagens ou quando participaram de reuniões, e aqui havia prova de que realmente a reunião existiu e teve um fim anticompetitivo. Então, há uma tendência de responsabilização dessas pessoas quando enviam mensagens com conteúdo anticompetitivo e participam de reuniões. A nível operacional, a história é um pouco parecida. 54% das pessoas foram absolvidas por insuficiência de prova. E o standard probatório dessas absolvições revelou que 51% dos arquivamentos decorreu de mera menção feita por terceiros nos autos. Por outro lado, foram condenados quando enviaram mensagens ou quando foram destinatários diretos, e aqui não entra copiado, de mensagens com fins anticompetitivos.
Então, há uma tendência de responsabilização dessas pessoas quando enviam mensagens com fins anticompetitivos ou quando são destinatários diretos de mensagens. A nível de atividade e-mail, aqui há causas diversas de arquivamento, como morte, o arquivamento do processo administrativo original, questão preliminares e etc., mas a verdade é que são condenadas, poucas pessoas foram condenadas porque tiveram uma participação ativa na conduta. Então, diante de todo esse cenário e dessa problematização, qual seria a proposta de melhoria? E aqui a minha proposta de melhoria é uma maior valoração das investigações preliminares, em especial o inquérito administrativo. Ao meu ver, o inquérito administrativo tem justamente essa função de definir quem são as pessoas e quais são os fatos a serem investigados. O processo administrativo, por sua vez, tem a função de ligar as pessoas a esses fatos. É no processo administrativo que se delimita a responsabilidade das pessoas, mas é no inquérito administrativo que se delimita quem são as pessoas e quais são os fatos a serem investigados. E aí a pergunta, por que não, então, se utilizar do inquérito administrativo mais? E talvez uma primeira resposta seria, porque o inquérito administrativo tem um prazo limitado e exíguo determinado na lei. Só que a jurisprudência vem sendo construída no sentido de que aquele prazo previsto na lei para encerramento do inquérito administrativo é um prazo impróprio. Portanto, a limitação temporal em relação ao inquérito administrativo não existe. Uma outra questão seria, bom, Marcos, você quer que eu não inclua as pessoas físicas na investigação, mas como que eu vou punir a jurídica sem ter a pessoa física ela atrelada? E a jurisprudência também vem sendo construída nesse sentido, inclusive há posicionamentos da SG de que não é imprescindível para a investigação e condenação da pessoa jurídica que haja investigação e condenação da pessoa física. Então, a minha proposição é que utilize-se melhor o processo, as investigações preliminares, em especial o inquérito administrativo. E na dúvida em relação a se uma pessoa está envolvida na conduta ou não, que não seja incluída no polo passivo. Por quê? Porque se durante o processo administrativo for comprovado que uma determinada pessoa que deveria constar do polo passivo desse processo, mas nele não foi incluído, participou da conduta, basta que haja um aditamento da nota técnica de instauração deste processo administrativo e que seja devolvido o prazo de defesa aos representados. O custo disso é infinitamente menor do que se ter uma investigação que pode durar quase uma década em relação a pessoas físicas que serão, ao final, absolvidas. Isso também é um custo menor para a autoridade, que vai focar os seus escassos recursos na investigação de pessoas que, de fato, foram envolvidas na conduta. Então, a minha proposta é que haja uma antecipação do juízo de culpabilidade. E isso por quê? Porque, na maioria dos casos, as provas consideradas no julgamento do processo administrativo já constam dos autos no momento da sua instauração. Ou seja, dá para se antecipar, o juízo que é feito no final do processo dá para ser antecipado para o momento de constituição do seu polo passivo, obviamente de uma maneira mais precária aqui, e existindo a possibilidade de aditamento da acusação. E aí eu fui verificar dos processos administrativos arquivados, em apenas 31% deles houve algum procedimento prévio, algum inquérito ou procedimento preparatório. Em apenas 1/4 desses processos houve algum tipo de ajuste no polo passivo quando da instauração do processo administrativo, ou seja, é muito pouco esse ajuste. Ao que me parece, esse exame não está sendo feito lá no início do processo. E o que revelam os fatos é que a busca por provas adicionais durante o trâmite do processo administrativo não é uma regra. De novo, aqui eu levantei dados de busca e apreensão, apenas 29% dos casos houve busca e apreensão. Aqui, de novo, a prova dos autos já consta do processo no momento da sua instauração, se não a totalidade, grande parte dela. Então, eu criei aqui o que eu posso chamar de teste ou um filtro, ainda também de forma bem precária, mas de quem deveria ser incluído no polo passivo, isso tudo depois de uma investigação apurada em âmbito de inquérito administrativo. Então, a nível de alto ou altíssimo escalão, tem-se que deve ser incluído no polo passivo pessoas que são remetentes de mensagens com fins anticompetitivos, que são destinatários diretos dessas mensagens, aí não entram pessoas copiadas, e pessoas que tiveram participações em reuniões com fins anticompetitivos, e aqui não basta tem que haver prova do conteúdo da reunião, não basta simplesmente
um compromisso no Outlook para que essas pessoas sejam responsabilizadas. E não devem ser incluídas no polo passivo quando são meramente mencionadas por terceiros nos autos ou copiadas em mensagens. A nível operacional, devem ser incluídos remetentes de mensagem e destinatários diretos dessas mensagens, com fins anticompetitivos, FRICE, e não devem ser incluídas se são meramente mencionadas por beneficiários de acordo de leniência ou compromissários de TCC, se são copiados em mensagens, ou se participaram de reunião sem prova de postura ativa nessas reuniões. Tá? A nível de atividade, meia pergunta é se devem ou não ser incluídas, e ao que parece, a jurisprudência caminha no sentido de que não devem essas pessoas serem incluídas no polo passivo desse processo. Mas quando são incluídas, quando devem ser incluídas, é se houver prova de envio de mensagens com fins anticompetitivos, e aí uma participação ativa dessas pessoas na conduta, e prova de que essas pessoas tinham poderes para se comprometer com o conluio. E não devem ser incluídas se meramente mencionados por terceiros no processo ou se destinatários de mensagem, e aí, direto ou indiretamente, se forem destinatários e não houver resposta, não devem ser incluídas. Aqui, eu assevero, eu gostaria de registrar uma cautela com acordos de leniência. Ao se analisar os processos oriundos de acordos de leniência, tem-se que o percentual de condenação, sim, aqui é maior que o percentual de absolvição. Mas ainda assim é um percentual de absolvição alto. Dos processos que foram oriundos de acordo de leniência, 48% das pessoas investigadas foram absolvidas. E ao se olhar o motivo da absolvição dessas pessoas, tem-se que em 52% foi porque elas estavam meramente mencionadas no acordo de leniência. Ou seja, beneficiários de acordos de leniência estão indicando pessoas como potenciais participantes da conduta, sem apresentar qualquer prova em relação a elas, e essas pessoas são investigadas. E aqui é bom lembrar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a mera menção de nada serve se não vier, a mera menção por colaboradores de nada serve se não vier acompanhadas de provas concretas. E aqui eu vou encaminhando para o final, e eu gostaria de fazer a ressalva de que deve-se ter cuidado com a verifobia. Esse é um conceito do professor Michele Tarufo, que é um dos grandes pesquisadores contemporâneos da teoria da verdade. Ele tem essas duas obras que abordam o tema, elas estão traduzidas para português. Então, dá para pesquisarmos. E o que é essa verifobia? Essa verifobia é uma aversão à busca pela verdade real e um apego exacerbado a critérios formais. E a autoridade simplesmente não busca a verdade real porque não quer. O juiz não busca porque não quer. Às vezes é difícil buscar a verdade real. Em prática de cartel, é um desses casos em que as condutas geralmente são camufladas e que a busca da verdade real, por muitas vezes, é muito difícil de ser revelada. Esse, inclusive, é um dos motivos da aplicação da regra PC para cartel. E a minha ressalva aqui é que se deve ter cuidado com a aplicabilidade da regra PC. A regra PC, ainda que eu não concorde com isso, pode ser aplicada no momento do encerramento do processo administrativo, para condenar uma pessoa, mas nunca para que seja inserida uma pessoa no polo passivo de um processo administrativo. A mera relação de proposições, feitas muitas vezes por beneficiários de acordo de leniência, não devem ser tidos como verdades ensejadoras e aptas à inclusão de pessoas físicas no polo passivo de processos. E aqui eu encerro a minha fala com uma frase de René Descartes, que eu acho que muito bem contextualiza essa discussão que a gente vai ter hoje, que é: para examinar a verdade é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível. Então, com isso, Tatiana, eu encerro a minha fala, agradeço e fico à disposição e ansioso pelo debate. Obrigada, Marco. Obrigada pela exposição super clara e essa pesquisa muito interessante. Trouxe vários números para a gente e já várias propostas que acho que vão gerar bastante debate aqui na nossa mesa. E antes de eu passar para o Diogo, só queria lembrar para quem está nos assistindo, né, que seguindo após as nossas exposições aqui da mesa, nós teremos um tempo para debates, então quem tiver questões pode mandar aqui por meio do Q&A, que eu, como moderadora, farei o possível aqui para endereçar a maior parte das questões, o que o tempo nos permitir. Diogo, por favor, a gente queria ouvir as suas ponderações sobre esses pontos já trazidos pelo Marco, os critérios na análise da inclusão de pessoas físicas em processo para condenação,
e as dificuldades atualmente enfrentadas também pela ESG nessas questões. Obrigada, boa tarde. Oi, gente. Boa tarde a todos, boa tarde, Tatiana, Marco, Lenise, Samantha. Prazer estar aqui com vocês, embora por meio virtual, né? Esse ano o seminário não é presencial, infelizmente, mas, enfim, o importante é que estamos aqui mais uma vez no final do ano reunidos para discutir aí os temas que são importantes aí para o Antitruste. Primeiro, antes de começar a minha fala, eu queria parabenizar o Marco, até porque eu sei da dificuldade de se fazer uma pesquisa dessa não estando dentro do CAD. É algo que a gente tem buscado evoluir nos últimos anos, que é a de disponibilização de dados abertos para que todos possam fazer pesquisas desse tipo, inclusive nós, mas é algo que a gente sabe que a gente ainda engatinha, e não só nós, mas o governo federal como um todo ainda procura avançar e criar métodos para isso. Eu tenho até uns números a mais aí que o Marco, mas eu não vou cansar com vocês agora com isso. Eu começo a minha fala dando algum passo atrás, e aí depois a gente, quando eu entrar nos desafios aí da investigação de pessoas físicas em cartel, aí acho que a gente pode debater um pouco mais, e depois, é claro, na parte de debates eu estou à disposição. Primeiro de tudo, eu queria só começar a minha fala respondendo a uma pergunta que é a provocação do painel, que é: vale a pena investigar pessoas físicas em cartéis? E se você olhar um pouco aí os números que o Marco trouxe, essa pergunta pode se tornar ainda mais relevante, né? Será que a gente não está fazendo uma atividade custosa sem o resultado desejado? Mas acho que a primeira resposta a isso, e sendo bem seco, não só vale a pena, como é parte importante, essencial para um combate a cartéis eficiente e efetivo, que as pessoas físicas sejam incluídas, inclusive para fins de sua sanção. A gente tem que sempre lembrar que as organizações são feitas de pessoas, e são essas pessoas que no caso, cometem a ofensa à lei de defesa da concorrência. Então, não fazer a punição ou a detecção e punição de condutas praticadas por essas pessoas e fazer somente da pessoa jurídica, muito provavelmente teria um problema, inclusive, de justiça, de você deixar de lado gente que está realmente perpetrando as condutas e que poderia ficar sem punição alguma, inclusive sair das suas organizações atuais e mudarem de organizações e continuarem fazendo isso sem qualquer punição. Então, acho que um primeiro ponto, e acho que todo mundo concorda com isso, é que vale sim a pena investigar e punir pessoas físicas que praticam cartel. Tem modelos para isso, existem diversos modelos diferentes nos países do mundo. O modelo brasileiro é um modelo que casa uma persecução criminal com a persecução administrativa, e claro, ainda tem a possibilidade da persecução civil. Mas pensando claramente na sanção retributiva, a gente tem pelo menos a sanção retributiva penal e a sanção retributiva administrativa. Esse modelo é o melhor de todos? Eu diria que ele é o melhor possível. Quando a Lei 8884 entrou em vigência, e tendo em vista que a Lei 8137 não foi revogada, ou seja, o crime de cartel continuava a existir, era quase que uma medida de boa política você manter a punição também no administrativo. A gente, hoje, olhando, por exemplo, para a lei anticorrupção, percebe que quando há um descasamento entre crime e a punição administrativa, é muito mais difícil que o sistema funcione. Então, assim, foi o modelo acertado. Ele é perfeito? Não é perfeito. Nem o da 8884 era, e muito menos agora o da 12529, que perdeu a chance, a meu ver, e aí fazendo uma crítica que não é opinião do CAD, mas é uma opinião pessoal, perdeu a chance de aprimorar esse sistema e resolver um problema que já existia, porque o problema dessa investigação de pessoas físicas não é um problema atual. Já existia alguma massa crítica suficiente para que se corrigisse algumas coisas. Então, assim, pensando na lei atual, é o melhor modelo possível, mas a lei pode sim, poderia sim ser melhorada. Então, de lei diferenda, por exemplo, a gente poderia falar de tentar estabelecer os elementos subjetivos e os elementos da própria autoria de maneira mais precisa, de melhorar, por exemplo, a forma de punição, torná-la mais objetiva. Por que eu falo isso? As composições do CAD ao longo dos anos, elas vão mudando. Então, pelo menos do ponto de vista do direito sancionador, seria muito melhor que a lei trouxesse mais objetividade, porque, obviamente, conforme mudam as composições, podem mudar as interpretações. Quanto mais margem você der à interpretação numa questão que envolve direito sancionador, menos objetiva fica essa sanção e menos objetiva fica a própria investigação no caso.
Então, acho que esse é um ponto que poderia ter sido melhorado de lei diferente e pode ainda ser melhorado. Existem projetos de lei até discutindo isso hoje no Congresso Nacional. Mas já que a gente não está aqui para falar de lei diferenda, tem outras coisas que a gente pode fazer via jurisprudência, tem coisas que a gente pode fazer via boas práticas, tem coisas que a gente pode fazer de uma maneira, tentando implementar, interpretar a lei de uma maneira mais racional. Quando o Marco me coloca uma situação como ele me falou, como ele falou agora para todos nós, que é a situação de uma pessoa que passa 10 anos sendo investigada e ao final é absolvida, sendo que a vida toda da pessoa já mudou, é óbvio que há um problema da persecução e do direito de punir estatal. É óbvio. Ele é um problema exclusivo do CAD, exclusivo de pessoas físicas? Acho que não. Assim, esse é um problema que o Estado tem que endereçar em diversas frentes, e principalmente deveria ser uma medida de enforcement que deveria um valor que deveria ser preservado no enforcement como um todo, né? O direito de punir do Estado deveria pensar não só em punir ou na punição, mas também na otimização dessa punição, para que ela efetivamente ela cumpra os objetivos para a qual ela existe, que no caso da Lei de Defesa da Concorrência, a gente tem sempre que lembrar que ela não é meramente retributiva. Punir, no nosso caso, tem um efeito construtivo. O que a Autoridade de Defesa da Concorrência quer é mais concorrência, ela não quer mais punição. Então, assim, a gente tem que orientar a nossa atividade punitiva para que no futuro a gente tenha mais concorrência, é basicamente isso. Então, acho que temos muito espaço para melhorar. Mas eu queria, assim, de uma maneira bem geral, passar alguns números do que é essa atividade e o que a gente vem tentando fazer, pelo menos desde 2012, um pouco na linha do que o Marco propôs, assim, de tentar diminuir um pouco essa quantidade de investigados e investigar aqueles que realmente precisam ser punidos, né, e tentar fazer com que a nossa punição seja realmente adequada e que o enforcement seja um enforcement ótimo, não um enforcement feito simplesmente por fazer, né. Então, assim, o Marco trouxe um dado que, para mim, é o dado que mais chama a atenção, que é o da quantidade de arquivamentos, né. Eu tenho até um dado um pouco diferente do Marco. Se a gente pegar dos casos de 2012 até 2020, e pegar apenas as decisões referentes a pessoas físicas, você vai ter 225 decisões de arquivamento e 308 de condenação. Então, tem menos arquivamento do que condenação. Mas, ainda assim, é um dado muito grande. Se metade das pessoas que eu investigo eu não puno, eu devo estar errando, ou é possível que eu esteja errando lá no começo, né? Ou, pelo menos, durante o processo, em algum momento eu deveria ter detectado que existem pessoas no polo passivo que não deveriam estar nesse polo passivo. Hoje, isso, como eu disse, é uma evolução. Ao longo dos anos, a gente vai fazendo. E tem uma dificuldade do órgão instrutor nesse ponto, que é duplo. Primeiro, porque a gente tem o chamado dever de investigar, que tradicionalmente no Brasil, para órgãos administrativos, ele ainda tem o peso do controle externo. Então, não tomar alguma atitude, sendo que eu tenho ciência de algum fato, eu tive uma denúncia sobre algum fato, pode gerar à atividade instrutória um questionamento em órgãos de controle. E pode gerar, inclusive, no nosso caso, um questionamento do próprio Ministério Público. Então, existe sim um problema em como lidar com isso. A melhor maneira de se lidar com isso é ter critérios de motivação claros, ter objetivos claros para você, em cada etapa do processo, decidir se a pessoa vai ou não ser incluída no polo passivo, se depois você vai ou não sugerir a condenação. É o que a gente tem tentado fazer desde 2012. Ainda assim, existe um passivo do passado que aqui não vai nenhuma crítica, inclusive, como eu disse, num processo evolutivo, tendo em vista que o CAD teve, eu não sei quantas, mas vou chutar aqui, 25, 30 composições diferentes, desde que a Lei 8884 entrou em vigor, o órgão instrutor ele responde um pouco aos sinais daquilo que é decidido. Não pode ser diferente. Então, assim, embora no caso a SG seja quem vai tomar a primeira decisão com relação às pessoas físicas, que eu aceito a leniência dessa pessoa, ou se não tiver leniência, eu incluo essa pessoa num polo passivo de PA,
não dá para eu fazer isso sem que eu tenha o sinal do tribunal, se o tribunal considera ou não, o que ele considera ou não como suficiente para isso. E isso altera ao longo dos anos. Então, se a gente pegar os números absolutos só de 2012 para cá, as decisões de pessoas físicas, tanto arquivamentos como condenações, elas são acompanhadas. O tribunal acompanha a SG em 90% dos casos. Mas se a gente fosse fazer um gráfico, que não dos números absolutos, mas ao longo do tempo, você veria que em determinados momentos isso deve abaixar bastante, em determinados momentos isso deve ser maior. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente não tomava a decisão de não abrir contra determinadas pessoas físicas, e ao final do processo o CAD mandava a gente abrir contra aquelas pessoas que foram citadas e a gente não incluiu lá no começo, o que gera um custo enorme também para a SG, que é o que a gente chama os casos que tem várias cabeças, né? Você nunca termina o caso. O caso ele nunca é julgado definitivamente, porque ele fica criando novos filhotes, que a gente até chama corriqueiramente com esse nome. E por outro lado, teve situações em que a gente provavelmente incluía mais gente do que o próprio tribunal entendia que deveria ser incluído. O que a gente tem buscado fazer é cada vez mais ter um critério na entrada um pouco mais flexível, um pouco mais pró-societate, para usar um termo aí do direito penal. Então, eu preciso dar uma resposta se eu tenho uma informação de que alguém participou de uma conduta, ainda que seja uma mera informação. E, ao final do processo, na hora de sugerir ou não a condenação, aí sim eu faço uma análise de prova mais acurada. Tem um custo incluir as pessoas no processo? Tem um custo não só para as partes, como para o próprio CAD. Daqui a pouco eu falo de notificação internacional e aí esse custo é enorme. Então, também agora, inclusive, como eu disse, nesse processo evolutivo, a gente tem criado mecanismos para que, desde a leniência, a gente já consiga tentar diminuir um pouco essa entrada, diminuir esse gargalo de entrada de pessoas físicas que são meramente mencionadas. Inclusive, Marco, e isso eu estou falando, a gente tem pensado, isso eu estou falando em primeira mão, a gente tem pensado em casos de fazer essa separação, de abrir um inquérito para pessoas contra as quais a gente não teria o indício robusto para abrir o processo, e abrir um processo contra aquelas pessoas que efetivamente a gente tem certeza, ou tem quase certeza da punição. O que você falou é verdade. Muitas vezes o material probatório que vai levar à condenação já está na instauração. Mas a gente não pode esquecer que o PA, da forma como ele é desenhado na lei, ele ainda é uma atividade instrutória. Então, e isso até, pelo menos enquanto ele está na SG. É uma atividade instrutória diferente, porque é feita em contraditório, mas ainda é uma atividade instrutória. Então, existe também um risco, claro, de você deixar pessoas de fora que foram mencionadas e depois, no meio, você ter que voltar para o começo. A gente tem sopesado esses riscos e esses custos, sobretudo quando a gente fala de pessoas físicas estrangeiras. A questão das pessoas físicas estrangeiras, diria que ali na década dos anos 2000 até 2010, era importante marcar uma posição que o CAD também investiga em cartéis internacionais, exerce a sua jurisdição e investiga pessoas físicas estrangeiras, mas existia uma dificuldade já que era inerente. Então, por cautela também, se incluíam muitas pessoas físicas, inclusive pessoas físicas que a gente nem sabia se eram pessoas de verdade, a depender do país, porque muitas vezes o que a gente tem nas provas dos autos é um apelido, ou enfim, uma outra maneira de se chamar as pessoas. E também existia um hábito, que era um hábito também por cautela, de você colocar pedir para que o beneficiário da leniência indicasse todas as contrapartes nas outras empresas que participaram do cartel, o que acabava inflando os polos passivos. Então, dando um número atual, hoje a gente tem 2.341 pessoas sendo investigadas pelo CAD nos casos em estoque. Então, os casos em estoque incluem os casos do tribunal, mas no tribunal deve ter cerca de 30 casos de conduta, 23, acho que é o último levantamento que eu fiz. Então, o grosso disso está na SG, IA, PP, IA e PA. Mas o que mais preocupa é que o grosso disso está em PA. Então, a gente tem 2.200, cerca de 2.200 pessoas hoje sendo investigadas de PA. E se você fizer uma análise a fundo, você verá que a maior parte dessas pessoas, cerca de 70% delas, estão em processos filhotes de casos de cartel internacional. O que são esses processos filhotes, para quem não é familiarizado? A notificação internacional ela gera um custo tão grande que, em determinado momento do processo, você começa a tornar o processo todo custoso para aqueles contra quem a citação já ocorreu.
Então, é aquela história do melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. O que a gente costuma fazer é desmembrar o caso, e isso é uma prática que acho que o Ministério Público também faz quando tem polos passivos muito grandes. A gente costuma desmembrar o caso e seguir com aquele que a gente chama de processo principal e deixa normalmente aqueles que são sujeitos a essa notificação internacional um processo filhote, que é um processo que a gente realmente tem até dúvidas sobre a viabilidade deles. Também com relação a esse processo, que a gente tem tentado discutir com o tribunal e precisa do aval do tribunal nos últimos anos, é de tentar fazer, sim, um arquivamento que a gente chamaria de arquivamento sumário ou preliminar, olhando ali para a situação. Uma vez o processo principal já tendo sido julgado, ou seja, o CAD já tendo formado uma convicção sobre aquela conduta, a gente olhar para aquilo que a gente tem de prova e de elemento com relação àquelas pessoas que vão ter esse processo custoso e ver quem a gente pode fazer um arquivamento por insuficiência ou quem a gente só tem menção na leniência, etc. Esse é um caminho, é óbvio que é um caminho que precisa da concordância do tribunal e a gente tem trabalhado com isso. Qual é o problema da notificação internacional? É um problema que não é do CAD, mas assim, é um problema da burocracia e de questões de soberania que são envolvidas. Então, a Tatiana muito bem colocou, tem um custo de tradução. Na verdade, o maior custo da notificação internacional não é o custo de achar a pessoa e mandar o documento notificando. O custo está todo no trâmite burocrático que leva a isso. A gente foi, e isso, sou testemunha, eu com diversos coordenadores passaram pelas coordenações aqui de cartel, a gente tem tentado diminuir ao máximo que dá essa gestão da burocracia para conseguir a notificação internacional. Mesmo assim, ela demora. Em todos os fóruns internacionais que a gente participa, eu costumo colocar isso como um problema à cooperação internacional, um problema de cooperação internacional. E eu acho que falta mesmo, nesses organismos multilaterais, como a OCDE e a ICN, uma discussão mais profunda sobre a persecução de pessoas físicas estrangeiras de uma maneira geral. Existe uma discussão muito, muito grande de que tem que haver persecução de pessoas físicas, que é importante, porque, como eu disse no começo, é uma questão de justiça, é uma questão de indução de compliance, mas a gente discute pouco essa questão de que as autoridades têm o poder de investigar pessoas físicas no estrangeiro, mas isso provavelmente não vai ser efetivo. Inclusive, não vai ser efetivo se a gente conseguir aplicar multa, porque depois a gente vai ter que fazer uma execução por meio do direito internacional. Então, talvez a gente pudesse criar critérios, por exemplo, critérios parecidos com o do direito penal mesmo. Se aquela pessoa não seria condenada pelo mesmo cartel internacional na sua jurisdição, por que eu preciso abrir um processo no Brasil contra ela? Ou se ela já foi condenada na sua jurisdição pela sua conduta, será que vale a pena abrir um processo? Então, esse é um ponto que eu acho que ainda a gente ainda tem muito a caminhar. É um ponto que dá para melhorar com soluções paliativas, mas eu acho que só vai ter um caminho na medida em que as autoridades antitruste internacionalmente procurarem dar algum tipo de solução para essa questão. Eu coloquei alguns pontos dos desafios aqui, também trouxe alguns outros números para a gente discutir, mas eu acho que na minha primeira intervenção eu queria dar esse panorama geral, dizer um pouco do que a gente acha que é problema e de que, de fato, a gente sabe que tem um problema, mas que a gente, de alguma maneira, está tentando, ao longo dos anos, diminuir esse problema e transformar a persecução de pessoas físicas, que é importante, é essencial, numa persecução um pouco mais ótima, digamos assim, otimizada. Obrigado, Tati. Obrigada, Diogo. Acho que você colocou pontos super interessantes, especialmente em relação a esse enforcement ótimo, a encontrar a otimização da punição, que eu acho que, de fato, é o que o CAD busca, em ter a sua decisão efetiva num curto prazo. E você trouxe um desafio que eu acho que hoje é um dos maiores desafios que a SG enfrenta, que, de fato, é essa questão dos estrangeiros. E eu tendo a concordar com você que talvez investigar tantas pessoas físicas estrangeiras não seja o melhor caminho, porque eu imagino, não tenho números, mas eu imagino que a execução de pessoas físicas condenadas seja algo muito difícil, ou até mesmo algo que, na prática, não esteja ocorrendo.
Se nós tivéssemos a Procuradoria aqui do CAD no nosso painel, certamente eles poderiam falar um pouco sobre isso, mas eu tendo a arriscar que a gente não tem execução de condenação de pessoas físicas estrangeiras. E com relação às pessoas físicas nacionais, né, ou falando de uma forma geral, eu acho que esse ponto que você trouxe de encontrar um equilíbrio, de talvez não ter tantas pessoas no polo passivo, mas ter um bom conjunto de pessoas, seriam as pessoas mais envolvidas, eu acho que nos traria um equilíbrio aí no processo. E tendo essa percepção, já gostaria de ouvir a Samantha sobre isso, porque já ouvi também em alguns foros o Ministério Público muito favorável a uma posição de deixar as pessoas físicas no processo criminal e o CAD se concentrar nas pessoas jurídicas e talvez nas pessoas físicas mais implicadas. Então, Samantha, você tendo esse duplo papel, né, atuando junto ao CAD e essa visão de MP, eu gostaria de ouvir as suas preocupações, critérios e ponderações sobre esse assunto. Boa tarde a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite, a Tatiana e ao IBRAC, doutor Lauro, muito honrada de participar desse foro de debates. Cumprimento os colegas de mesa, doutor Marco, Diogo, conselheira Denisa e todos que nos assistem. Eu vou tentar responder às suas provocações e algumas das observações do Marco e do Diogo, que me antecederam. Mas eu vou iniciar com um panorama sobre o padrão de análise que o MPF tem adotado nos processos do CAD, notadamente em relação a pessoas físicas, e em relação aos impactos e à eficácia de processar pessoas físicas, talvez frustrando um pouco a sua observação de agora, né, de deixar mais para o criminal e menos para o CAD, talvez uma posição um pouco mais buscando um equilíbrio, mas ainda assim vou procurar fazer uma análise detida em termos de também desafios de eficácia, necessidade e como tentar resolver o imbróglio envolvendo essa questão da responsabilidade, porque no fim é uma questão de responsabilidade por ilícito, seja pessoa física ou jurídica, é disso que se trata, né? Bom, nesse aspecto, pegando esse gancho da responsabilização, o Ministério Público que atua no CAD sempre vai ter um duplo olhar, embora não seja o membro que está no CAD que faz a persecução penal, são os colegas, e nem sequer a persecução civil de indenizações, porque são os colegas responsáveis nos MPs locais, ou estaduais, ou MP federal do local do dano, né? De todo modo, o olhar treinado é um olhar no mínimo duplo, assim, e em regra até múltiplo, né, em relação à incidência punitiva, porque o nosso sistema tem as várias esferas, a criminal mais gravosa, a civil, que não chega a ser um sancionamento, mas é uma reparação, a administrativa, na qual, de forma ampla, se insere o poder punitivo do CAD, e a responsabilidade extrapenal ou civil em sentido amplo, que seria da improbidade administrativa, que eventualmente se cruza com a responsabilização também do CAD e de outras condutas típicas ou ilícitas, né? Isso, portanto, de ter impacto na vida das pessoas e demora e processos com timings diferenciados e mais de uma esfera correndo a responsabilização, é algo comum. Vai ficar engraçada a frase, a construção, é algo comum para quem pratica ilícito, está sujeito a ser responsabilizado em mais de uma instância, né? E, notadamente, quando esse ilícito encontra, de alguma forma, a administração pública, para além da questão de ferir a lei, para além de ser um crime, etc., né, produzir um dano a terceiro. Ou seja, se trate de um ilícito de um funcionário contra a administração, né, ou de um político mandatário, também contra a administração pública, que reverte numa responsabilização administrativa que eu vou chamar de clássica, tradicional, né? Ou se trate, hoje em dia, já há muitos anos, de ilícitos cometidos por pessoas físicas ou jurídicas que atuam em esferas reguladas, fiscalizadas, autorizadas, permitidas pelo Estado.
ou atuem em negócios com o Estado. Cada vez mais existe o que se chama materialização do direito no mundo da vida, se pode chamar assim, né? Alguns chamam de administrativização do direito penal, do direito sancionador, porque o Estado intervém mais e mais, não só na economia, e na economia intervém não exatamente como produtor, mas como fomentador, como quem financia, como quem regula, permite, né, gerencia de alguma forma o mercado, embora de longe, ou de fora, melhor dizendo, e pode até intervir diretamente. Mas a intervenção vai além da própria questão econômica, ela vai em vários setores de atividade que tem impacto no social, né? Então, tudo aquilo que é regido, regulado pelo Estado, seja no ambiental, seja na produção de produtos e bens, na própria questão do mercado, nas finanças, ou em setores tecnológicos específicos que precisam de licenças, né, não só de impacto ambiental, de impacto de outra natureza, e mesmo questão de defesa nacional, segurança, tudo isso recebe, de alguma forma, o aval do Estado. E, portanto, cai num aspecto contrário, quando há irregularidades, no poder punitivo do Estado, um poder punitivo do direito administrativo sancionador, assim, aqui entendido num sentido amplo. Em relação à concorrência, não é diferente. O Estado, por autorização constitucional, interfere no direito da concorrência para promover a concorrência e punir condutas que visam dominação de mercado, aumento arbitrário de lucros, enfim, como está no 173 da Constituição. Por isso, havendo irregularidades ou condutas infracionais que se insiram na esfera da concorrência, ou seja, condutas anticoncorrenciais ou anticompetitivas, praticadas por pessoas jurídicas ou no seu interesse em regra, mas também por pessoas físicas, essas condutas se sujeitam à punição. E aí começa, digamos, um calvário para quem se submete a essa punição, porque, dadas as limitações que o Estado tem, seja de detectar determinados ilícitos, como são os cartéis, ilícitos organizacionais, por natureza invisíveis, ou uma marca de invisibilidade muito grande, então tem uma dificuldade de detecção, embora isso venha sendo melhorado, e esse é um dos desafios também para melhor buscar a responsabilização dos efetivos agentes responsáveis, usar outros meios de inteligência artificial, mineração de dados, como o CAD já vem fazendo, e outras técnicas de investigação, seja pelas dificuldades de detecção, seja pelas dificuldades depois de processamento, apuração e mesmo exame, né, instrução, quando os delitos são detectados ou eles são trazidos ao conhecimento através dos instrumentos premiais, através dos acordos de leniência, ou termos de compromisso, também completando os acordos, a autoridade antitruste, mas a administração pública em geral, o próprio sistema judiciário, o próprio judiciário e o Ministério Público, tem as mesmas dificuldades materiais e humanas, e isso impacta, no primeiro momento, no tempo do processo, do procedimento. E, obviamente, que é uma punição indesejada e indireta que se faz sobre o indivíduo, principalmente sobre o indivíduo, mas também sobre a empresa. A questão do tempo e de muitas vezes demorar tanto que o caráter pedagógico e simbólico da punição, que sempre existe, ele perde um pouco de sua força, né? E aí, pegando um gancho com o que foi falado em relação a punir ou não os indivíduos que estão no exterior e eventualmente já punidos lá fora, uma das questões da punição é evitar que eles voltassem ao país em negócios e pudessem, né, ter um nome vedado no mercado, digamos assim. Mas um dos problemas é essa punição ocorrer tanto tempo depois que ela perde um pouco aquele sentido de contemporaneidade. Embora ela, se não prescrita, ainda seja devida, ela perde um pouco dessa força pedagógica, enfim. Então, talvez, em relação a isso, buscar algumas saídas, como considerar a punição já dada no exterior e criar algum outro tipo de mecanismo interno para a seleção contra essas pessoas, né? Ou algum tipo de multa diretamente aplicável, mas tudo isso dependeria de lei.
né? Lógico, tem que ter um processo mínimo, um devido processo, mas algum tipo de punição mais rápida, mais ágil, porque se louva no que já houve num processo internacional, quando se trata de cartéis e tal. Eu acho relevante ter um reconhecimento interno, porque o cartel se espraiou por vários foros, por vários países, né? Então, ou se cria um tipo de sanção supranacional, né, que possa ser considerada aplicada no lugar X, tem o efeito, ou é considerada no lugar Y, isso vai depender de tratados, de muita melhoria, de muita discussão, mas talvez se caminhe para isso, ou se criar algum mecanismo intermediário que, se louvando no que já houve num determinado país, se possa facilitar a tramitação processual interna e obter algum tipo de punição, ainda que seja uma punição de restrição de direitos, algo menor, digamos assim. Seria uma maneira de buscar otimizar o sancionamento nesse caso. Bom, mas dito isso, tendo em conta esses problemas de limitação material e que isso é um problema em várias instâncias punitivas, a gente enfrenta isso em processos criminais e principalmente nos processos de improbidade, por exemplo, que levam anos, né, e que isso, de fato, é um fardo para a pessoa que está sendo processada. Por outro lado, do ponto de vista do Estado, enquanto não prescrito, é dever da autoridade, é dever do agente público buscar essa punição, e queira-se ou não, pode soar antipático o que eu vou dizer, e eu sou uma pessoa muito liberal na minha prática em matéria criminal, comparada à média, digamos, do Ministério Público. Mas o processo, ele por si é uma pena. Então, seguir no processo, é claro que não se pretende seguir no processo para e por seguir no processo, né, até de um ponto de vista sádico, digamos assim. Não, mas seguir no processo e, eventualmente, ter algum fecho, alguma conclusão antecipada, se isso é possível no sistema, porque está prescrito, porque se percebe que vai prescrever, é uma saída. Mas a própria tramitação processual, ainda que se vislumbre que a eficácia da pena depois é mínima, ela serve pedagogicamente como uma reprimenda. Não vou chamar de castigo, porque isso seria mal visto do ponto de vista de uma discussão mais atual, filosófica, democrática, mas como uma reparação e uma reprimenda. Então, é um ônus, como eu disse no início, que todo infrator está sujeito. Infelizmente, é assim. É claro que se ele vem a ser absolvido por insuficiência de provas, o sentimento é de uma injustiça muito grande, e especialmente quando a pena seria uma sanção pecuniária, o que está em jogo, então, é patrimonial e reputacional, nem por isso é menor do que é menor em termos de impactos diretos no dia a dia, mas é melhor do que uma pena de prisão, naturalmente. Isso, de qualquer forma, ser absolvido por insuficiência de provas anos depois, tendo tido muitos problemas na sua vida, como relatou o doutor Marco, é realmente algo que deixa um gosto amargo, mas não significa necessariamente que a autoridade errou. Não significa que houve um erro, fora a questão do tempo, que o certo era o processo conseguir correr de maneira mais ágil, nos prazos pré-delimitados, que às vezes a defesa colabora para que eles não sejam cumpridos, vamos ser francos. Às vezes, sim. Mas o sistema talvez não tenha todos os recursos para isso, esteja também inchado, e aí talvez seja de se discutir a seletividade do sistema, que deve ser aumentada, eventualmente, ou mecanismos de cooperação, mecanismos consensuais de solução de conflitos para poder desafogar o sistema, seja administrativo, seja judicial. Tudo isso, hoje em dia, está bem em foco e evidência, mas ainda assim nós temos muito trabalho a ser feito, né? Pois bem, o fato de a pessoa vir a ser absolvida por falta de provas não necessariamente implica dizer que o sistema falhou. O sistema talvez tenha, inclusive, atuado muito corretamente, porque considerou insuficientes as provas colhidas. E isso é uma manifestação do devido processo legal. E o fato de absolver por falta de provas não quer dizer que, do ponto de vista concreto da realidade, que não pode ser, que não é a verdade real, porque a verdade real é também a ficção do processo, a verdade possível do processo, que aquela pessoa não tivesse culpa, né? Então, são muitos conflitos, até além de
éticos ou práticos, até psicológicos envolvidos na questão. Dito isso, eu vou fazer um pequeno relato de como o Ministério Público tem tentado se posicionar nos casos concretos para buscar compatibilizar a necessidade do devido processo, de uma análise temporal adequada. Também nós nem sempre conseguimos dar uma resposta no CAD no tempo que nos é impróprio, né? O nosso prazo é impróprio, num prazo curto, mas obviamente a gente tenta dar vazão ao que ingressa para nós no ofício, e a nossa atuação no CAD é de fiscal da lei, de custos iuris, custos legis, como se queira, né? Como eu disse no início, quem está atuando no ofício do CAD não atua efetivamente nas leniências ou na persecução penal ou civil posterior, né? A não ser que tenha essa atuação numa unidade concreta, mas não em todos os casos do CAD, né? Pois bem, atuando como fiscal da lei, quer dizer, como uma parte pública autônoma, imparcial, o dever primário, como aliás é dever do Ministério Público em qualquer circunstância, mesmo quando atue como parte assim considerada por alguns, né, porque para mim é uma parte pública, é sempre dever velar pela integridade dos direitos fundamentais e pelo devido processo legal, e para evitar qualquer forma de opressão estatal. Quer dizer, a gente atuando perante um órgão que poderia ser dito um órgão regulador, né, uma autoridade antitruste, é uma atuação anômala do Ministério Público ter assento num conselho, perante um conselho que é do Poder Executivo, numa agência especializada, só que é uma matéria de muita relevância, seja pela defesa da concorrência, seja pelos impactos que isso leva ao próprio direito do consumidor, que são áreas em que o Ministério Público atua extrajudicialmente e judicialmente na sua tutela civil e coletiva. De toda sorte, a sua atuação ali é verificação da regularidade e legalidade dos procedimentos punitivos, né, emitindo, então, o parecer ou a sua manifestação. Para tanto, a gente procura se basear em mais ou menos 5 pontos. O primeiro, presunção de inocência. Não poderia ser diferente, como todos os direitos constitucionais ligados à defesa do devido processo, contraditório e ampla defesa, a presunção de inocência se impõe, e é aquilo que eu falei, não é porque a pessoa venha a ser absolvida por falta de provas que ela é exatamente inocente de um ponto de vista concreto, mas ela é presumidamente inocente até ser julgada em contrário, com provas. Não tendo provas, deve ser pedido o arquivamento ou absolvição. E esse é um parâmetro a ser utilizado, um critério a ser utilizado na análise dos casos que são propostos pela ESG ao Tribunal do CAD. Também, outro detalhe interessante é o funcionamento do CAD, né? Você tem a Superintendência Geral como um órgão com múltiplas funções. Ele concentra em si o poder de polícia, no sentido de ser uma polícia de instrução, aquele que verifica o fato, tem notícia do fato, é procurado para fazer um acordo. Então, ele tem o contato com a infração, ele instrui os autos e ele propõe o que seria uma denúncia, digamos assim, ou, comparando com o processo administrativo disciplinar, o que seria a conclusão de uma sindicância para a autoridade que vai avaliar ou o inquérito que vai surgir daí, né? Se fizermos uma comparação, uma analogia com os PADs. Então, a ESG concentra, embora tenha divisões separadas para fazer cada passo, ela concentra isso, o seu olhar é concentrado para esgrimir fatos, achar evidências, juntar tudo isso e propor uma solução ao tribunal, seja pela condenação, seja pelo arquivamento. O tribunal tem muito pouca possibilidade de instrução posterior, embora tenha instrução complementar e tudo mais, e o Ministério Público menos ainda, assim como a Procad, a Procuradoria, emitem apenas manifestações jurídicas, né? Mas o trabalho já vem pronto, né? De todo modo, me parece que a ESG tem um padrão também de trabalho bastante técnico que vem se aprimorando ao longo do tempo, mas é óbvio que talvez por encerrar em si
funções que são complementares, mas ao final pode haver um conflito entre os setores que instruíram e o setor que vai concluir, tem um olhar direcionado a uma provocação ativa e efetiva, ou digamos positiva, né? Propor algo ao CAD em termos de punição a condutas irregulares. De todo modo, é preciso se ater a 5 critérios, a 4 critérios além da presunção de inocência, que são a individualização da conduta. É preciso que haja, tanto em relação às empresas, em que às vezes nos cartéis isso pode se misturar de alguma forma, ficar mais impreciso, ou pelo contrário, ficar evidente que participaram de um cartel, então não é tão necessário distribuir os ônus dos atos pelas várias empresas. Mas em relação às pessoas físicas, é preciso análise de materialidade e autoria, dos indícios e contraindícios excludentes, e, eventualmente, se as provas não são diretas, você tem um conjunto de provas, um mosaico de provas indiciárias, não contestadas ou não afastadas, as próprias questões dos argumentos da defesa que, eventualmente, se demonstram incoerentes, de alguma forma, em relação ao que contém os autos, né? Portanto, não tem cabimento, não tem procedibilidade, mas é preciso que alguém tenha criado, ou incrementado um risco juridicamente proibido, que tenha possibilidade de realizar um resultado a partir desse risco e que o resultado tenha alcance no tipo, na infração, né? Então, a individualização da conduta leva em conta a participação, a partir da materialidade dos fatos, mas a participação ativa da pessoa, ou eventualmente até omissiva, quando ela teria o dever de coibir, de evitar, de denunciar a irregularidade. E a demonstração, no cotejo do caso concreto, né, dos riscos juridicamente envolvidos na conduta, riscos de cometer atos proibidos e de que o resultado tenha sido alcançado. É preciso, além da individualização, ter um entendimento de que, principalmente em relação a cartéis, a materialidade do ilícito, ela pode provir de indícios que tenham sido demonstrados, provados, e que, a partir de raciocínio dedutivo, de um conjunto coerente, harmônico, que não foi confrontado suficientemente ou afastado por contraindícios, a partir de análises econômicas, de análises de eficiência, possam elucidar o fato direto. Então, nem sempre você vai ter um fato direto, mas tem condutas que têm uma racionalidade, que têm uma razão de ser, e que, juntadas com outros elementos, podem produzir uma fotografia que demonstre que não podia ser de outra forma, a não ser uma espécie de conluio ou cartel, né? E, principalmente, em se tratando de agentes econômicos, existem algumas questões que não se explicam de outra forma, porque agentes concorrentes não agiriam de forma X ou Y para obter ganho, se não fosse por estarem em conluio, etc., né? Isso fica mais claro, eventualmente, em casos que envolvem licitações públicas, né? Certas condutas que são repetidas, que são simulações, que já se sabe e que a prova, via de regra, é indiciária, né? E ela é deduzida do conjunto. Doutora Samanta, desculpa interromper, só vou pedir para já ir encaminhando para a conclusão, que a gente já está estourando o tempo. Tá. Os outros 2 pontos seriam o uso de provas indiretas, que são os indícios, quer dizer, apenas um reforço do ponto, levando em conta que os indícios devem ser graves, para servirem ao convencimento, devem ser precisos quanto à clareza sobre a existência do fato que eles pretendem comprovar, e devem ter uma concordância com o fato a ser provado, uma relação, uma pertinência, né? E esses seriam inputs do direito penal passíveis de serem utilizados em benefício da defesa no direito sancionador, administrativo sancionador, que é um direito extrapenal que dialoga tanto com o processo civil, com a lei do processo administrativo federal, no âmbito do CAD, mas também com princípios e alguns estándares do direito penal, desde que sejam usados em benefício da defesa, não para aumentar a barra de
punitiva, mas sim a barra de exigências de prova e de racionalidade no caso. E no final, o que foi comentado já também é o limite no uso de confissões e declarações incriminatórias de terceiros. Há uma necessidade de comprovação e corroboração, né? A mera declaração isolada, a mera delação não é passível de prova de condenação. Eu não gostaria de encerrar sem falar especificamente dos impactos e do porquê imputar-se responsabilidade administrativa a pessoas físicas. Já foi dito que se só se punir a empresa, é possível estar se aumentando ou permitindo maior precificação da conduta. Já foi dito, pelo menos foi assim que eu entendi o que disse o Diogo. Se você só imputa a pessoa jurídica, fica muito cômodo colocar tudo isso nos seus custos, os empregados, diretores, acionistas participarem daquelas irregularidades, muitas vezes com total consciência, vontade e com capacidade de resistência, né, e saírem impunes só para uma punição criminal que ela é mais evidente no âmbito dos cartéis, mesmo assim o processo é mais demorado, eventualmente, pode gera imunidade quando tem acordo de leniência para alguns e pode gerar uma prova boa para perseguir os demais cartelistas envolvidos, e aí as pessoas físicas envolvidas. Mas a punição penal, ela não é suficiente, justamente porque há outros valores a serem protegidos, como a própria questão concorrencial no mercado, que não é um interesse específico e único do direito penal, e aí há uma questão reputacional dentro do mercado, em que a punição administrativa é relevante, e aí pegar pessoas físicas, sobretudo as que podem resistir, as que têm capacidade de decisão, ou os acionistas, é importante, até porque eles estão, como eu falei no início, situados no âmbito de um regime de disciplina do direito público. Então, o direito administrativo deles é o direito antitruste, como o direito administrativo do funcionário é responsabilidade disciplinar, numa analogia bruta. E há também o problema inverso, de muitas vezes a pessoa física se valer das possibilidades de promover ilícitos e irregularidades para lucrar em benefício próprio usando a organização, que não tem a capacidade de detectar dentro da própria organização por falta de compliance interno, não tem talvez uma vontade ou não vai gastar com isso, mas que pode sofrer até efeitos, prejuízos, né, malefícios em função da conduta individual, não só no cartel, como nos casos, por exemplo, de insider trading, que é uma conduta que a pessoa física pratica em detrimento, normalmente, da própria organização. Então, há um problema de responsabilidade e agência, entre agência e empresa, e simplesmente dispensar a punição de pessoas físicas não é a solução, seja porque temos a responsabilidade criminal que precisa ser complementada pela administrativa e vice-versa, temos essa distinção entre agência ou agente, o empregado, o diretor, o que seja, e a empresa, e cada uma no seu âmbito, com responsabilidades próprias, lembrando que é a pessoa física que tem a vontade, a cognição, a responsabilidade moral, e que sem ela a empresa não faz nada, nem o bem nem o mal, né? E ainda, havendo a dupla imputação, você pode gerar um conflito de interesses desde o início do caso, e aí poderíamos pensar em alguns mecanismos para eximir e excluir as pessoas físicas ex ante, ou então no meio do processo, de uma maneira sumária, como falou o Diogo. Isso acho que precisa ser implementado, ainda que dependa de lei, e gerar esse conflito de interesse, essa concorrência, é tão necessário do ponto de vista do Estado e do próprio mercado, que quer essa regulação antitruste, como é o incentivo aos acordos de leniência na corrida pelo primeiro, né, por ser o primeiro a chegar. Então, eu acho que, desse modo, eu não vejo como se possa dispensar a responsabilização, mas eu concordo que o tempo de demora no processo, ou que incluir indiscriminadamente trocentos, desculpem a palavra, pessoas, nomes, né, num procedimento, é super trabalhoso, é super difícil de se processar depois, gera desdobramentos que parecem mais infindáveis, porque a prescrição é a do crime, são 12 anos, né? Isso não é bom para o sistema como um todo, e
nós precisamos buscar saídas pragmáticas para esta questão, sem necessariamente abrir mão da possibilidade de imputar responsabilidade às pessoas físicas, talvez imputar de forma mais qualificada, tanto quanto seja possível, dado o nível de informação que o Estado possui no início de uma apuração. Obrigada, desculpem que eu me estendi. Obrigada, Samantha, obrigada pelos critérios, né, pela explicação, pela clareza, e tendo em vista já que a gente está extrapolando aqui, já chegando quase no nosso limite, para não extrapolar muito tempo, já vou passar para a Lenisa. Lenisa, boa tarde, por favor. Boa tarde, queria já agradecer muito o convite que me foi feito pelo IBRAC para participar desse evento, que se depender de mim, vai ter um tema que vai ser recorrente, né? Porque a gente está percebendo que esse assunto ainda está muito incipiente e demanda bastante debate. Também gostaria de deixar registrado aqui a dedicação e o cuidado dos organizadores do evento, que faço em nome do Dr. Lauro Celidoni. É uma enorme honra poder participar dessa mesa que está composta inteiramente de pessoas pelas quais tenho enorme respeito e admiração. Doutora Samantha, doutora Tatiana, doutor Diogo, doutor Marco Antônio. Aliás, doutor Marco Antônio, o senhor elevou aí o critério para apresentação de dados um nível da NASA. Então, os meus não estão tão profundos, mas a gente pode discutir. Também percebo aqui a intensa participação de quem está nos assistindo através das perguntas, e muitas das quais são extremamente relevantes para esse debate. Mas aí, depois, ao final, eu entendo que a doutora Tatiana vai possibilitar esse setor. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui uma brevíssima apresentação que o nosso gabinete fez. Vocês me permitem? Entrou? Doutora Tatiana? Entrou sim, já estamos vendo. Tá. E aí, eu tenho que começar fazendo um disclaimer, que as opiniões que eu irei emitir aqui nesse evento são pessoais, não representam necessariamente a opinião do órgão que integra. Feito esse disclaimer, eu passo aqui para o nosso primeiro slide. Eu acho que eu não consegui. Pronto. Pois bem, muito já foi dito aqui, e o ruim de você ser a última a falar é porque às vezes a gente pode ser um pouco redundante, mas eu vou passar com bastante brevidade aqui. Existem, óbvio, a gente tem a questão da responsabilização das pessoas físicas nas investigações de a infração à ordem econômica. Elas têm, por óbvio, uma presunção legal, né? Tem, como dito pela doutora Samantha, o fator dissuasório, o caráter pedagógico, fomenta o programa de leniência, que é um grande avanço do direito concorrencial no Brasil hoje. A gente percebe que o instrumento da leniência permite com que as autoridades tomem conhecimento de infrações que, se não fossem os relatos, nunca seriam conhecidos e nunca seriam punidos. Também gera maior sinergia com o enforcement penal, né? Aqui eu estou falando especificamente de pessoas físicas. E os argumentos contrários, como já dito, eles são... desculpa, tenho que voltar aqui. Eles são o custo e a duração das investigações e dos processos, a dificuldade que é em notificar os representados estrangeiros, a questão dos inúmeros desmembramentos de processo e do correlato risco de prescrição, e o custo reputacional que os processos causam àqueles que são investigados, né? O nosso levantamento de dados não foi tão aprofundado quanto o do Dr. Marco Antônio, mas o nosso gabinete investigou 62 casos que foram julgados entre 2016 e 2020, nos quais foram condenados pessoas jurídicas e pessoas físicas. E eu considero muito interessante a proporção que nós encontramos. 31% do universo dos processos investigados resultou na condenação de pessoas jurídicas, enquanto 28% dos investigados pessoas físicas foram sancionados. E aqui eu faço uma menção à fala do Dr. Diogo, que com acerto...
indiscutível, as condutas das empresas são sempre realizadas pelas pessoas naturais. Aqui eu abro um parênteses, né? Pessoas naturais para os nossos amigos civilistas, para nós e para o direito tributário, pessoas físicas. Então, sob essa perspectiva, ao meu ver, o número que o gabinete levantou representa que você tem uma proporção quase de, para cada uma pessoa jurídica investigada, você vai ter uma pessoa física. Só que, na realidade, quando a gente verifica o rol dos investigados, as pessoas físicas são extremamente mais numerosas. Então, a meu ver, proporcionalmente, são condenadas muito poucas pessoas físicas em relação às pessoas jurídicas. No âmbito do processo administrativo concorrencial sancionatório, nós temos diferentes tipos de procedimento, né? Aqui eu não vou me debruçar muito, não vou entrar muito em detalhes, mas é importante para a conclusão que eu vou chegar. O procedimento preparatório é aquele que tem início em qualquer notícia publicada por qualquer blogueiro que chegue a conhecimento da administração pública relacionado a supostas infrações. Então, veja que esse cenário é muito mais amplo e muito menos probatório. Ele ainda é algo muito incipiente, não nos dá ainda uma medida de existência de provas, de indício e muito menos de potencial proporcionalidade de condenação. Já o inquérito administrativo, ele já é um procedimento próprio de investigação e voltado a apurar os indícios, né? É aqui que se organiza as evidências e a construção do fundamento para eventual condenação. Faz parte do mister do órgão instrutor, que aqui ele atua como órgão instrutor, é coletar todas essas provas, todos esses indícios e dar a eles um grau de importância e de materialidade, né? Inclusive em relação às pessoas físicas dentro da conduta que está sendo investigada. Ainda que não é necessário individualizar a conduta, é importante apresentar uma narrativa que sustente uma eventual condenação. Já no processo administrativo, é onde se instaura o momento da apresentação de defesa, o contraditório, né, a busca pela verdade material. Aqui que a gente tem mais assegurados os direitos constitucionais daqueles que são investigados, né. Deveria-se ter, como se tem, de acordo com o que o doutor Diogo nos confidenciou, cuidado para não se incluir pessoas físicas cujas evidências de participação são meras declarações unilaterais, ou então cartões de visita comerciais, ou menções que não são relacionadas à conduta especificamente investigada. É também no processo administrativo que a Superintendência Geral ela faz uma recomendação ao Tribunal do CAD. É ali que ela encerra aquela perspectiva de narrativa e apresenta as provas que colheu até então, indicando a participação com o resultado. A gente não pode ter também um acervo probatório dissociado daquela prática, daquela narrativa. Tá? E aqui, nesse momento, que a individualização da conduta deve ser feita. E aí... Aqui. E aí eu passo para uma questão ainda em relação ao inquérito administrativo. Pois bem, as informações que são prestadas pelos lenientes que apontarem que outras pessoas praticaram o ilícito, já demanda que o órgão instrutor instaure um inquérito administrativo contra aquela terceira pessoa narrada no histórico da conduta. Olha só, nessa hipótese, o investigado, essa terceira pessoa mencionada pelo leniente, já é arrolado no polo passivo de um processo sancionatório. A meu ver, aqui, o agente público que instrui esse processo, ele ainda tem uma certa discricionariedade, porque ele pode concluir que aquela narrativa está muito dissociada ou não está amparada pelo acervo probatório necessário.
Mas até onde a gente pode assegurar a esse agente público que não inserir aquela pessoa no rol do inquérito seria aceitável? Veja, a autoridade pública instrutora é pessoa com experiência no assunto e provavelmente já se deparou com situações similares no passado. A meu ver, até mesmo a experiência do profissional que decide ou então que sugere a inserção ou não de determinadas pessoas no rol do polo passivo pode influenciar a sua conclusão. Veja só, se aquele instrutor, se aquele servidor público já participou de outros processos de cartel no mesmo mercado ou em mercados semelhantes, o qual ele constata que no final o Tribunal do CAD aplica condenação a um vasto número de arrolados, ele tendenciará a incluir um maior número de pessoas em uma naquela determinada instrução. Agora, se o caso for o contrário, se ele perceber que processos muito similares resultaram em um grande número de arquivamento, ele não vai se dar o trabalho de inserir essas pessoas nesse rol de investigados. Então, o padrão de provas, ele também ele ganha dimensões ou ganha importância dependendo daquele que o analisa, né? E aqui eu trago uma questão meio esotérica, mais no plano da filosofia, mas que todo agente do direito sancionador deve levar em consideração porque é próprio da natureza humana. Nós temos 2 juízos inerentes a qualquer pessoa, que é o belief e o acceptance. O belief, eles são as nossas crenças muito pessoais, eles são realmente o nosso preconceito. Por exemplo, se eu estiver aqui na minha sala e ouvir um estampido, eu vou imediatamente presumir que é um tiro, porque eu estou numa metrópole, numa cidade grande. Eu nunca vou pensar que aquele estampido pode ser o barulho de um Fusca 63 que não tem muita manutenção. Agora, já no campo do acceptance, a gente está tratando de conceitos e informações mais racionais e que a gente utiliza no dia a dia para chegar a uma determinada conclusão. Então, se eu vejo que o dia está mais nebuloso, você tem mais vento, por óbvio que eu vou levar um guarda-chuva, ou então eu vou aceitar o conselho de toda avó, que é levar o meu casaquinho, né, para a rua. Então, esses 2 elementos, eles são inerentes a qualquer pessoa, e o julgador e o instrutor, eles devem estar muito cientes disso, dessa sua própria personalização na investigação e na interpretação dos fatos. Então, quando a gente fala disso, aí agora eu vou voltar um pouquinho para o processo administrativo, que, como eu disse, é a seara onde o investigado tem a oportunidade de se defender amplamente e de exigir que a administração pública busque pela verdade material. Aliás, e a propósito, eu entendo que todos os agentes, todas as pessoas envolvidas no processo sancionador devem se afastar, ou melhor, se curar da verifobia mencionada pelo Dr. Marco. Brilhante esse ponto dele. Porém, quando a gente está tratando de pessoas físicas, a efetivação desses direitos constitucionais que a doutora Samantha colocou, ela pode ter um custo muito alto, tanto o custo financeiro quanto reputacional. E aqui eu vou fazer uma colocação que não é acadêmica, muito menos científica, mas sabemos que são poucos advogados que conhecem a fundo e têm segurança para atuar num processo de matéria concorrencial. Então, é óbvio e nos leva a presumir que os honorários por eles cobrados também sejam, e justificadamente, expressivos. Então, não é qualquer pessoa física que consegue financeiramente arcar com esses custos. E aqui eu coloco um ponto, porque eu até questionei para os meus assessores, para o nosso gabinete, e a gente não conseguiu puxar da memória, mas eu não lembro e não tenho conhecimento de nenhum processo em que a Defensoria Pública tenha atuado para defender os interesses de uma pessoa. Isso é um ponto bem interessante, porque isso comprova a minha tese do custo financeiro alto, né? Pois bem, quando é oportunizado para que a pessoa física apresente a sua defesa, muitas vezes, e aqui é também uma estatística de prática, né, do dia a dia, essa pessoa física ela não está mais vinculada à pessoa jurídica que supostamente participou do ilícito colusivo. Então, é racional presumir que esses honorários, esses vultosos honorários, são custeados pelo próprio investigado, e o investigado ele terá dificuldade em obter todas as provas que ele necessita
para comprovar a sua argumentação de defesa. Além disso, os fatos sobre os quais a pessoa física se defende geralmente ocorreram anos, décadas atrás, o que torna mais ainda justificar se esteve ou não em um determinado ambiente, se falou ou não com determinada pessoa. Se ele não pode contar, se ele não tem acesso fácil às provas que são essenciais para a sua defesa, eu também acho muito pouco provável que nós, enquanto autoridade administrativa, possamos exigir que ele lembre com clareza e exatidão de todas as variáveis que ocorreram na data em que supostamente teria ocorrido o ilícito. E aí eu faço aqui uma ressalva muito minha, mas eu acho que somente em filmes hollywoodianos as pessoas conseguem se lembrar com segurança e nitidez onde estavam e o que faziam naquela manhã chuvosa do dia 5 de julho de 1994. Então, esperar isso de alguém que se defende num processo sancionador, eu acho meio... É muito impensável. Então, aqui, vou agora para o juízo de garantias. E aqui eu vou pedir licença, porque é uma construção de uma proposta minha. Eu ainda não discuti com ninguém, pode ser que eu esteja falando algo que não faça sentido para a maioria das pessoas. Mas isso vem do meu histórico de direito sancionador desde o penal e tributário. Eu acho que a gente tem que encontrar acertos e medidas que foram tomadas nesses outros campos e que pode ser implementado aqui sem nenhum custo e sem nenhum prejuízo para a nossa própria finalidade. Em diversos códigos penais mundo afora, existem regras expressas para garantir o viés de separação entre os órgãos jurisdicionais de controle de investigação preliminar e de julgamento de caso, com vistas a se obter uma maior imparcialidade possível. E aqui, essa é a minha sugestão que eu faço para o direito concorrencial. A meu ver, a necessidade de se criar um juízo prévio ou de se limitar o escopo do procedimento preparatório para que este se torne um juízo de garantia do processo administrativo sancionador, na qual a instrução é absolutamente sigilosa, e ali reste o campo para decidir quais pessoas físicas serão arroladas aos processos de investigação de conduta. Na minha opinião, até mesmo as investigações que se iniciam pelos históricos de conduta apresentados pelos lenientes deveriam ser submetidos a esse juízo de garantia do procedimento preparatório e não ir diretamente para o inquérito administrativo. Eu penso que conferir ao leniente o poder de já levar o seu concorrente a ser arrolado no inquérito administrativo é dar a ele o poder da declaração acusatória. É permitir que aquele leniente consiga já causar um prejuízo ao seu concorrente apenas por conta da sua narrativa. A meu ver, o certo seria abrir um procedimento preparatório para se investigar se existem provas mínimas e condizentes com aquela narrativa, para que se torne, então, legítimo arrolar aquela pessoa física e também as jurídicas em um procedimento investigativo duro e que, incontestavelmente, lhe causa dano reputacional. Veja, as decisões tomadas pelo juízo de garantia deveriam ser mantidas enquanto não houver mudança no cenário fático que foi avaliado. Dessa forma, a abertura de novas investigações sobre fatos já verificados não deveria ser permitida. Então, aqui a gente limitaria também o número de desmembramentos, que, ao meu ver, são procedimentos estatisticamente infrutíferos, mas que são um dever da administração pública. De outra maneira, também nesse primeiro juízo, todas as pessoas, sejam elas jurídicas ou físicas, sobre as quais recai a menor dúvida, ou se ela foi mencionada apenas uma vez, uma anotação de guardanapo que o leniente guardou de 10 anos atrás, elas deveriam ser investigadas também. E aí a gente não podia fazer não podia passar esses nomes por uma peneira da oportunidade. Todas deveriam ser instruídas da mesma forma. Porém, essa investigação, ela deveria existir e recair sobre todos aqueles elementos que já se tem a notícia. Não se pode permitir a prorrogação
infindável da situação excepcional na qual o Estado sancionador mantém a cabeça do administrado sob uma espada. Ou então, como a doutora Samantha muito bem disse, o próprio processo é uma pena e essa não pode ser infinita. Então, se a fotografia que o procedimento preparatório se depara naquele momento é aquela, ela não muda. Nem tampouco para rolar novas pessoas. Desde que a fotografia não mude também, não seja photoshopada no futuro. É devido doutora Lenisa, desculpa interromper, só peço para caminhar para as conclusões finais, que nós já estouramos no tempo e ganhamos alguns minutinhos aqui, mas temos que caminhar para o encerramento, infelizmente. Tudo bem. Então, assim, no meu ver, esse direito, essa questão do juízo prévio, ou então esse juízo de garantia que seria aqui, ele tem o controle da investigação preliminar, dali se separam os nomes que efetivamente devem ser arrolados num processo mais público, né, tornado mais público, mais oneroso. Ele teria que ter um caráter sigiloso, indiscutível, é um incentivo à parcialidade, e ele só não foi ainda aplicado no campo penal porque houve um pedido de vista no julgamento da DI que me refiro. De toda forma, esse juízo de garantia não é só benéfico aos arrolados, ele é benéfico também à autoridade administrativa. Porque, como o doutor Diogo disse, o administrador, o órgão instrutor, ele também deve resposta, ele presta contas à administração pública como um todo. Então, o juízo de garantia vai preservar que os agentes sejam responsabilizados por omissão e também mitigará os riscos desse servidor público ser responsabilizado pessoalmente por eventuais abusos de sua autoridade. Então, para mim, o juízo de garantia irá conferir segurança para todos os envolvidos, né? Aqui eu trouxe, mas aí eu nem preciso falar muito, eu trouxe aqui alguns julgados recentes nos quais a gente teve uma mudança de entendimento de uma jurisprudência que vinha caminhando, como, por exemplo, no caso de cabos elétricos subterrâneos e submarinos, eu votei considerando essa minha posição de que os depoimentos eles só servem de elemento de convicção quando respaldados por provas suficientes, né? No PA de airbags, o conselheiro Hoffman, ele também desconsiderou um e-mail que foi enviado a um destinatário com seu nome grafado errado, que é muito comum quando a gente está tratando de representados japoneses. Isso daqui não é nenhuma crítica, não. E também, aqui eu também trago a posição do Supremo, quando diz que não se há de condenar uma pessoa com suporte unicamente em depoimento prestado pelo colaborador, nem tampouco a questão da corroboração recíproca ou cruzada. Também aqui eu trouxe uma questão sobre a questão do enforcement, que a gente tem que tomar muito cuidado para que os TCCs, por exemplo, eles não sirvam para beneficiar ou então sejam firmados por inocentes. E aqui eu trago o voto do conselheiro Ragazzo, que ele fala que é importante desestimular a adesão ao programa de leniência quando se sabe que aquela pessoa é inocente, ou então que não tem provas contra ela. As decisões do tribunal sinalizam tanto um entendimento para a SG quanto os administrados, e a gente tem que trabalhar nessa questão do padrão de provas em todo momento processual. Peço desculpas aí se eu atrasei o meu momento, mas era o que eu tinha para falar. Na verdade, a gente pode discutir muito mais isso, mas o tempo é curto. Muito obrigada, muito interessante as suas considerações. Infelizmente, já estamos aqui estourados no tempo e nós ganhamos 5 minutos para uma rápida pergunta. Eu já peço desculpas antecipadamente aqui a todos que enviaram questões, não vamos poder fazer todas. Sem dúvida, daria para a gente continuar conversando sobre esse tema a tarde inteira, é um tema apaixonante para todos nós. Nós recebemos várias perguntas e eu escolhi aqui uma pergunta ao Marco que resume bem toda essa discussão que a gente teve. E a Samantha já falou sobre isso na fala dela, já temos uma posição dela também. Então, vou perguntar ao Marco e depois gostaria de ouvir ou o Diogo ou a Lenisa sobre isso, mas rapidamente, porque a gente tem 4 minutinhos para encerrar.
Marco, é uma pergunta anônima aqui. Em seu entendimento, abre-se espaço para ações de ressarcimento por pessoas físicas que tenham sofrido prejuízos em razão de processos administrativos de investigação? Por favor. Vou ser bem curto e grosso aqui, acho que não. Os pressupostos de indenização quais são? É um ato ilícito e um dano. Gente, o CAD investigar não é ato ilícito, é um dever da autoridade investigar. Então, acho que não configura os pressupostos da indenização, e acho que não é cabível nesse caso por essas razões. Obrigada, Marco. Diogo, Lenisa, querem comentar também? Samantha já se posicionou ao longo da fala. Eu acho que eu concordo com a Samantha, então, se a Lenisa quiser comentar, só sobre esse ponto de uma maneira geral, só falando um pouco sobre a questão do peso que se dá à leniência, né? Já há muitos anos, o CAD já tem retirado esse peso quando se trata de um mero relato, de meras provas. O que a gente sempre olha é a árvore, é o conjunto probatório. A gente evita separar o conjunto probatório quando é de provas indiretas, porque se você pegar a prova indireta separada da outra, você consegue, de uma maneira muito mais fácil, refutar isso. E como eu coloquei no começo, é muito importante que haja uma sinalização do tribunal. Então, justamente para que não haja essa crença na hora de receber uma leniência ou de fazer uma análise inicial do processo, a gente costuma adotar na SG parâmetros que são uniformizados. Então, assim, não é uma decisão de uma pessoa, quer dizer, em última análise é a decisão do superintendente geral, mas é uma decisão que foi discutida e previamente acordada, inclusive com pessoas vencidas. Então, aqui, a nossa organização também é feita por pessoas. Então, tem pessoas aqui que acreditam que uma prova tem mais valor do que outra, mas a gente deixa isso de lado para seguir critérios objetivos, e, nesse sentido, a sinalização do tribunal é bastante importante. A única coisa que me incomoda um pouco nessa discussão, e aí pensando no direito penal, tipo, há muitos anos atrás, eu fui estagiário de promotoria criminal, essa tentativa que a gente faz no antitruste, que nem o direito penal faz, que é de diminuir o valor de um testemunho e, mais ainda, diminuir o valor de uma confissão. É claro que você não vai condenar com base só nisso, é claro, isso é óbvio, mas não se pode diminuir isso como meio probatório. Eles são meios probatórios, inclusive são meios probatórios previstos na lei, eu não posso me omitir e deixar de trabalhar com eles a partir do momento que eu recebo. Obrigada, Diogo. Lenisa, alguma consideração nesse último minuto que temos? Na verdade, eu acho que o Diogo está falando algo que a gente todos nós concordamos. A ESG tem feito um esforço para peneirar os históricos de conduta apresentados pelo leniente e tem feito um trabalho muito bom em conectar isso às provas que lhes são apresentadas. A minha ponderação nós temos só que tomar cuidado com a publicidade nas nossas investigações, porque sabemos também que todo o processo, o instrumento da leniência é algo que é recente e que ele está evoluindo a largos passos. E o tribunal hoje ele tem um cuidado em manter a intenção do legislador com o instrumento da leniência e não permitir com que ele se torne um potencial lesador dos concorrentes daquele que se vale do acordo. Isso é próprio da natureza humana, a gente sempre, ainda mais no Brasil, a gente sempre descobre jeitinhos de utilizar uma determinada ferramenta a nosso favor. E é essa a obrigação do tribunal, sempre manter essa fiscalização próxima. Eu acho que no próximo debate, doutora Tatiana, a gente tem bastante pauta e bastante assunto para discutir aqui. Verdade. Agradeço uma vez mais à mesa pelo debate de hoje, interessantíssimo. Agradeço a todos que nos assistiram também e devolvo agora aos organizadores nos estúdios IBRAC. Obrigada.